E aí, pessoal? Tudo bem? Preparem-se para uma viagem no tempo. Uma aventura épica ao passado, onde mistérios e histórias se misturam. Hoje, meus amigos, vamos desvendar as maiores descobertas do Egito Antigo. Uma civilização que, mesmo depois de milhares de anos, ainda mexe com a nossa cabeça e nos deixa de boca aberta. Será que a gente está preparado para desvendar os segredos dos faraós? Perguntas que ecoam através dos séculos e que, acreditem, ainda são um mistério hoje em dia. Fiquem comigo até o final, porque garanto que vocês vão descobrir segredos que mudaram a história. Imaginem só, 4.500 anos atrás, no meio do deserto, construíram uma estrutura colossal, desafiando a lógica e a própria força da natureza. A Grande Pirâmide de Gizé, tumba do faraó Quéops, não é só a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, mas também um enigma da arquitetura sem igual. Pensem na mão de obra, nos recursos, na logística. Como, com as ferramentas da época, eles ergueram blocos de pedra gigantescos, com toneladas de peso, encaixando-os com a precisão de um relógio? As teorias são muitas, e vão do plausível ao completamente maluco. Rampas gigantescas, guindastes primitivos, seres extraterrestres. A verdade, meus amigos, ainda está lá, enterrada sob o peso de milhares de anos, esperando para ser revelada. E ali, imponente, protegendo a entrada do complexo de Gizé, está ela, a Esfinge, uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana que há milênios observa pacientemente a imensidão do deserto. Quem a construiu e por quê? A teoria mais aceita é que represente o faraó Quefren, mas as dúvidas continuam. O desgaste da Esfinge, causado por ventos e temporais, sugere que ela seja ainda mais antiga do que se imagina, levando alguns estudiosos a acreditar que a Esfinge guarda segredos de uma civilização ainda mais antiga. E o que dizer da câmara secreta, que dizem estar localizada sob a pata dianteira da Esfinge? Será que ali estão escondidos os pergaminhos perdidos de Thoth, contendo a sabedoria ancestral dos egípcios? Imaginem um lugar onde a morte se vestia de ouro e poder. Escondido nas montanhas, a oeste do rio Nilo, o Vale dos Reis abriga as tumbas de faraós e nobres do Egito Antigo, um verdadeiro baú de tesouros arqueológicos. Por mais de 3.000 anos, faraós como Tutankhamon, Ramsés II e Seti I foram enterrados ali, junto com seus tesouros, em tumbas elaboradas e ricamente decoradas com hieróglifos que contam suas vidas, conquistas e a crença na vida após a morte. As cores vibrantes das pinturas, os detalhes minuciosos, tudo isso num esforço para garantir a vida eterna no além-túmulo. Em 1922, o mundo ficou de boca aberta com a descoberta da tumba de Tutankhamon, um faraó quase esquecido pela história. O que torna essa descoberta tão especial? Diferente de outras tumbas, que foram saqueadas ao longo dos séculos, a de Tutankhamon estava praticamente intacta. Imaginem a emoção do arqueólogo Howard Carter ao ver, pela primeira vez em milhares de anos, o brilho do ouro e das pedras preciosas que enfeitavam a tumba. A máscara mortuária do faraó, uma obra-prima da arte egípcia, se tornou um ícone na hora. Mas a descoberta da tumba também trouxe junto a lenda da maldição do faraó, uma série de mortes misteriosas que aconteceram com aqueles que ousaram perturbar o sono eterno do jovem rei. Preparem-se para conhecer um dos maiores templos já construídos pelo homem. Karnak, dedicado à tríade tebana, Amon-Ra, Mut e Khonsu, foi construído e expandido ao longo de 2.000 anos, uma prova da grandeza e poder dos faraós. Ao atravessar suas colunas majestosas, decoradas com hieróglifos e relevos,
somos transportados para um tempo em que os deuses caminhavam sobre a terra. A sala hipóstila, com suas 134 colunas gigantescas, é de tirar o fôlego, e o lago sagrado, onde os sacerdotes faziam seus rituais de purificação, nos conecta com a profunda espiritualidade daquela época. Karnak não é apenas um templo, é um livro aberto sobre a história, a religião e a forma como os egípcios viam o universo. Durante séculos, os hieróglifos, a escrita sagrada dos antigos egípcios, permaneceram um mistério impossível de desvendar. Até que, em 1799, durante a campanha de Napoleão no Egito, um grupo de soldados franceses encontrou, por acaso, uma pedra preta perto da cidade de Roseta. Esta pedra, que ficou conhecida como Pedra de Roseta, tinha o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes: grego antigo, demótico e hieróglifos. A descoberta da Pedra de Roseta foi um marco para a egiptologia, pois permitiu que estudiosos, como o francês Jean-François Champollion, finalmente decifrassem os hieróglifos, abrindo as portas para a compreensão da cultura e história do Egito Antigo. Imaginem uma biblioteca tão grandiosa, com milhares de pergaminhos e papiros guardando o conhecimento acumulado de todo o mundo antigo. Essa era a Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C. por Ptolomeu I, um centro de conhecimento sem igual na antiguidade. Filósofos, cientistas e estudiosos de todas as partes do mundo antigo se reuniam em Alexandria para estudar, debater e expandir os limites do conhecimento humano. A biblioteca abrigava obras de matemática, astronomia, medicina, literatura e filosofia, um verdadeiro tesouro da humanidade. No entanto, o destino reservou um fim trágico para a Biblioteca de Alexandria. Em um incêndio devastador, milhares de obras foram perdidas para sempre, um golpe terrível para o conhecimento humano. Às margens do rio Nilo está de pé o magnífico templo de Luxor, dedicado ao deus Amon-Ra, sua esposa Mut e seu filho Khonsu. Ligado ao templo de Karnak por uma avenida de esfinges, Luxor era palco de um dos festivais religiosos mais importantes do Egito Antigo, o Festival de Opet. Durante o festival, as estátuas dos deuses eram levadas em procissão de Karnak até Luxor, em meio a festas, músicas e oferendas. O templo, com seus pilares enormes, obeliscos altíssimos e paredes cobertas de hieróglifos, nos transporta para uma época de esplendor e religiosidade. No século XIV a.C., o faraó Akhenaton, em um ato de rebeldia religiosa, abandonou os antigos deuses egípcios e começou a cultuar Aton, o disco solar. Para marcar sua nova religião, construiu uma nova capital no meio do deserto, Akhetaton, a cidade do horizonte de Aton. A cidade, construída em tempo recorde, tinha palácios, templos, jardins e casas, tudo planejado para refletir a glória de Aton. Após a morte de Akhenaton, a cidade foi abandonada e caiu no esquecimento, virando lenda. Somente no século XIX, arqueólogos encontraram as ruínas de Akhetaton, revelando ao mundo a história do faraó herege e sua tentativa de mudar a religião egípcia. Em Aswan, uma pedreira de granito guarda um gigante adormecido, o obelisco inacabado. Com mais de 40 metros de comprimento e pesando cerca de 1.200 toneladas, seria o maior obelisco já erguido pelos egípcios. No entanto, por razões desconhecidas, sua construção foi interrompida, deixando-o preso à rocha como um monumento à ambição interrompida. Observando o obelisco inacabado, podemos imaginar o esforço colossal necessário para extrair e esculpir esses monumentos de pedra. As marcas das ferramentas, visíveis na superfície do obelisco, são uma prova silenciosa do trabalho duro dos antigos pedreiros egípcios.
E assim termina a nossa expedição pelas maiores descobertas do Egito Antigo. Das pirâmides aos templos, das tumbas aos obeliscos, cada descoberta revelou um pouco mais sobre essa civilização fascinante e cheia de mistérios. Espero que este vídeo tenha despertado em vocês a curiosidade pelo Egito Antigo. Se vocês curtiram, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nossos próximos vídeos. E deixem nos comentários qual foi a descoberta que mais te impressionou. Até a próxima, exploradores do conhecimento!